Então, vamos dar início Tinha caído, Romo. à correção. Vamos dar início à correção dos exercícios dos percursos 9 e 10, mas no caso vamos começar pelo 10, tá? Então, vamos lá, vamos pular o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, vamos lá para o 7. Vocês estão vendo a minha tela? Tô. Beleza, obrigado. Certo? Questão número 7, então. Ó. Começa com o verbo de comando. Qual o verbo de comando? Explique. Tá? Explique a diferença entre consumo consciente e consumo ostentatório. Eu tô travando, Oi, Gabriel? eu tô travando um pouco. Eu quero saber se sou eu mesmo que tô travando, se os outros também estão. Minha voz está travando para vocês? Pra mim tava. Bom, sim, além do Pra Gabriel. mim tá às Não, vezes. pra mim só tá travando um pouco agora pra mim. Qualquer coisa vocês falem, tá? Que eu repito. Tá Pode bom. ser? Tá bom. Ok. Beleza, então vocês já entenderam, né? A questão que é que vocês expliquem a diferença entre... Deixa eu até puxar para cá, que isso aqui ficou uma lambança, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, a diferença entre consumo consciente, que é diferente de consumo ostentatório. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem um conceito que eu trabalhei com vocês, que é o conceito do consumismo, certo? O consumismo, ele se relaciona ao consumo consciente ou ao consumo ostentatório? Ostentatório? Ao ostentatório. Beleza. Aquela intensa publicidade, que o tempo todo nós somos bombardeados, né? De consumir, de consumir, de consumir. Se a gente for falar um pouquinho de uma forma mais teórica, utilizar um outro contexto, uma outra linguagem, a gente chama isso de fetiche da mercadoria. Quem inventou esse conceito foi um grande sociólogo, filósofo, economista, Karl Marx, que viveu entre os anos de 1818 e de 1883. Ele vai falar do chamado fetiche. Por favor, eu recebi uma ligação bem na hora. A Claro me deu uma ligação bem na hora que você ia falar o nome dele. Karl Marx. Ah, tá. Ele que criou esse conceito de fetiche da mercadoria. Tá? Um alemão que viveu no século XIX. Ah, sim, calma. Não foi ele que escreveu o Manifesto Comunista? Ele junto com Engels, né? Ele junto com Engels. E ele faz toda uma análise daquilo, né, que a gente vai relacionar como consumismo. Sabe quando assim a propaganda chega? Eu vou dar um exemplo, né? Vocês lembram da Copa do Mundo aqui no Brasil? Copa do Mundo de Futebol no Brasil? Sim, Vocês lembram? 2014. Eu não lembro porque eu não ligo. O Neymar, ele tá saindo do patrocínio da Nike, né? Patrocínio este, que se eu não me engano, é desde os 13 anos. Então ele era o garoto, né, da Nike durante a Copa do Mundo. E a Nike, né, fornecedora de materiais esportivos, patrocinadora da seleção brasileira. O Neymar jogou com uma chuteira em toda a fase de grupos. Quando o Brasil passou da fase de grupos, o Neymar jogou com uma outra chuteira. Uma chuteira dourada, né? E a propaganda foi muito intensa. O que essa propaganda, né, buscava? Cara, eu preciso ter a chuteira do Neymar para eu poder fazer as coisas que o Neymar faz. Eu preciso ter a chuteira do Messi para fazer aquilo que o Messi faz. Eu preciso ter esse tênis aqui para correr igual, né, o atleta tal. Então, as empresas, elas recorrem a determinadas figuras, né, importantes, como tanto que quando você atletas. for ver, geralmente desodorante, Isso aí. sapato, essas coisas, é tudo atleta famoso. Isso aí. Se vier um Zé Ninguém que ninguém conhece, não vão ligar, só vão ignorar. Se for tipo um professor de geografia, é isso, Gabriel, você quer dizer? Não, eu tô falando tipo alguém que joga futebol, só que não é conhecido, não é famoso, quase não ganha dinheiro.
Aí quando eu chamo alguém que é famoso, aí a pessoa tem um pouco mais de atenção. Vocês querem um exemplo? Vocês querem um exemplo? Nos anos 40, nos anos 50 do século passado, né? A gente está falando da década de 1940, 1950, 1960, né? Muitos filmes traziam o cigarro. Ou seja, os protagonistas, os personagens principais, os mocinhos, as mocinhos, galãs, né? Da época do cinema fumavam. Sabe o que aconteceu na geração seguinte? Todo mundo queria fumar. Você está entendendo como que a mídia interfere nos nossos gostos, nos nossos hábitos? Sim. Essa intensa publicidade está relacionada ao consumo consciente ou ao consumo ostentatório? Ostentatório, porque, por exemplo, um cigarro. Quem que vai precisar comprar um cigarro? Beleza. Quando eu chego para vocês e falo o seguinte, vocês poderiam apresentar problemas ambientais ligados ao consumo ostentatório? O que vocês Muito. poderiam falar? A extração em grande quantidade de recursos naturais, porque quanto mais você compra, mais é necessário material para fazer as coisas que você está comprando. Uhum. E a grande quantidade de lixo gerada, porque depois de um tempo você vai usar e depois vai descartar. Depois que você descartar, a maioria deles vai virar lixo. Então o lixo vai poluir o meio ambiente. É um dos grandes problemas. Perfeito. Então você tem Sim. uma necessidade de matérias-primas absurdas, diversas, recursos energéticos assim absurdos, água, né, para atender essas necessidades do consumo. E após isso, nós temos o descarte, como o Gabriel falou. Infelizmente, grande parte desse descarte são de materiais, né, inorgânicos. Sabia que o lixo define, inclusive, uma característica de uma sociedade? Num país subdesenvolvido, por exemplo, a maior quantidade de lixo é de matéria orgânica, que inclusive poderia ter um outro destino, como, por exemplo, a compostagem, né? Aqui, mais de 50% é matéria orgânica. Agora, nos países de alto padrão de consumo, com grande consumo per capita, com grande consumo por cabeça, né, a maior parte de lixo inorgânico. Nós vivemos num contexto, né, onde a obsolescência programada ela é muito forte. O que é obsolescência programada? O que é isso? O que é uma coisa obsoleta? É uma coisa que funciona. tipo, uma coisa obsoleta é uma coisa que realmente algo isso, que não funciona ou algo velho, algo ultrapassado. Algo ultrapassado, perfeito, né? E o que é o programado? O programado é uma coisa que é tipo marcado, por exemplo. É uma coisa, né, já planejada. Marcada para acontecer. Isso aí, uma coisa planejada. Perfeito. Então, é planejado, é pensado que os produtos hoje tenham um prazo de validade curto. Seja pelo designer, seja pela durabilidade de algumas peças, seja até mesmo, né, pela dificuldade de manutenção, o custo, né, do conserto. Seja, por exemplo, vamos pegar o celular. O celular é um grande exemplo, né, de obsolescência programada. Para você manter o consumidor sempre comprando, uma média de celular aí são de 10 anos, né? Mesmo que você tome um cuidado absurdo com o celular, faça tudo direitinho, cara, sua bateria está programada para durar tantos ciclos. Até mesmo, né, os sistemas operacionais para celulares mais antigos, eles não são mais atualizados. Posso dar um exemplo? E com isso, né, isso inviabiliza, por exemplo, cada vez mais a utilização de programas, de aplicativos. Eu posso dar um exemplo? Oi, Gabriel. Sabe aquelas lâmpadas econômicas que duram maior tempão? Aham. Antigamente, eu acho que elas poderiam... acho que ela teve uma que chegou a durar 16 anos, eu acho, uma coisa assim. Eles, todo ano, eles percebendo que era só uma pessoa comprar uma dessas ou um estoque minúsculo dessas, e já ia ter lâmpada para a vida inteira, praticamente, porque praticamente não iria acabar a energia dessa lâmpada, eles começaram a todo ano diminuir a quantidade que ela vai durar.
porque para poder você comprar mais e mais. Tanto que, se você for ver, as lâmpadas mais antigas, aquelas econômicas mais antigas, duram mais do que as mais novas. Que a cada ano vai diminuir e diminuir, 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 até que eles tenham que começar a aumentar, até que eles deixem um iPhone valor também é um exemplo. que eles vão diminuir aos poucos para a gente não ir percebendo, até que chegue num valor que vai estar bom para eles, porque eles vão conseguir ganhar bastante lucro, e vai parecer que sempre foi assim para a gente. Entendi. Vocês querem um outro exemplo? Eu perguntei para vocês sobre as problemáticas ambientais relacionadas ao consumo ostentatório, não foi? Agora posso fazer uma pergunta de um problema social? Que problema social, socioeconômico, podemos tirar do consumo ostentatório? Acho que preconceito ou algo do tipo. Olha, primeiro, o constante endividamento da população, você concorda? Sim. A Além de que população, geralmente quem não compra bastante coisa e fica mostrando assim, geralmente é meio que criticado. né? Repete que eu não escutei. Rômulo. Segundo, oi? Repete a primeira coisa que você disse, que eu não consegui entender direito. Claro que eu repito, é a questão do endividamento, né? A pessoa está Ah, sempre sendo condicionada a comprar, 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 é né? nenhum problema da sociedade em geral. Isso. Outra questão, né? Além do endividamento, a parte psicológica, né? Certo? Por exemplo, tem jovens que se sentem, por exemplo, deslocados por não usar aquele tênis, não usar aquela marca de blusa, aquela situação. Isso cria traumas, isso cria, né, todo um processo de preconceito, como foi Gabrielzinho que falou, eu acho, né? De preconceito, né, de dificuldade de inserção. Isso cria problemas severos, né? Então temos aí. Agora vamos voltar para a questão, né? Vamos voltar para a questão. Você já marcou o verbo, que é explicar. Você já entendeu o que a questão quer, tá? Agora vamos para lá. Quando a gente fala de uma coisa consciente, é uma coisa pensada, é uma coisa planejada, é algo que sai do individualismo, né? Você começa a pensar no outro, ou nos outros, ou em todos, né, os agentes envolvidos. Então, o consumo consciente tem a ver com aquele consumo, né, pensado, planejado, onde você consome aquilo que é necessário para você, tanto em termos de bens como serviços, né? São aqueles que são necessários, né? São essencialmente importantes para o seu dia a dia. Você leva, inclusive, em consideração, né, os problemas ambientais envolvidos, os impactos ambientais envolvidos. Você começa a seguir, inclusive, a gente pode fazer uma relação aqui com a questão da sustentabilidade e dos chamados 5 R's, concorda? Você começa a rejeitar, você começa a recusar, você começa a repensar, você começa a reutilizar. Então está fazendo referência com vários R's, né, o consumo consciente. Tudo bem? Já quando a gente fala do consumo ostentatório, é aquele consumo, né, extremamente impactado pelo individualismo, pela lógica, né, da sociedade de consumo, do sistema capitalista, desse consumo, né, ligado ao consumismo, da sociedade de consumo bem exacerbada, extremamente impactada pelas mídias, pela propaganda, né? Certo? Então, o objetivo do consumo ostentatório é muito mais do que a necessidade, né? Pelo contrário, né? Ou seja, ultrapassa as necessidades. É uma forma de você demonstrar riqueza, né? Você demonstrar riqueza por vários objetivos. Deu para entender mais ou menos aí, galera? Tá tranquilo? Alguma coisa a acrescentar? Tranquilo. Beleza? Alguma coisa mais a acrescentar? Eu vou botar um documentário para vocês, lá na área restrita. Eu queria que vocês pudessem assistir. O documentário chama-se Criança, a Alma do Negócio. Não vou aqui explicar o que se trata, justamente para não... Né? Eu provavelmente sei que a maioria a grande parte do comércio a grande parte do comércio é movimentado principalmente pelas crianças. Por exemplo, você bota uma propaganda onde tem crianças brincando, aí você usa um efeito de
animação para parecer que a brincadeira está acontecendo de verdade. Só que aí lá embaixo você bota uma mensagem pequenininha, minúscula, quase que não dá para ler, falando que os efeitos não são reais. A criança não vai olhar para a imagem, vai olhar só para, né, não vai olhar para o que está escrito, vai olhar só para a imagem e vai querer comprar. Aí vai encher o saco dos pais até os pais comprarem. Aí, como criança é facilmente, a maioria delas são facilmente influenciáveis, a maioria das propagandas levam em conta isso e atacam no ponto fraco delas, que elas veem outras crianças brincando, se divertindo, elas querem também. Entendi. Então, Na verdade, foi por isso que o Dia das Crianças foi criado, né? não somente Dia das Como uma Crianças, mas estratégia de assim, algumas marketing. datas, né, do nosso calendário são voltadas ao incentivo ao consumo, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Dia Ô, Rômulo, e tal. Oi. sabe uma coisa que eu não gosto? Hum. Pessoa que joga tartaruga no mar e fica acabando com o nosso canudo, velho. Eu acho isso muito vacilo. Francisco, bem menos, né? Bem menos. Bem menos. Vamos voltar para cá. Então, ó, de fato, Gabrielzinho, sua análise tá boa. Não quero entrar em detalhes aqui sobre o documentário, mas assim, além disso que você falou, que as crianças, né, pela própria idade, são mais suscetíveis, né, à questão da propaganda. E você vai pensar também que esses jovens serão os adultos do amanhã. Vocês concordam? E além deles serem os adultos do amanhã, eles também serão os pais do amanhã. Então, consequentemente, isso vai gerando uma sociedade extremamente, né, baseada, sustentada numa lógica de consumo. É uma estratégia extremamente perversa, né? Muitos países, por exemplo, adotam leis muito mais severas, muito mais rígidas, né, chegando ao ponto de impedir determinadas propagandas em determinados horários, voltadas, né, tanto propagandas voltadas para criança, como determinadas propagandas em certos horários. Tá? Mas, pô, bacana. Vou colocar lá para vocês, não quero falar muito só para não dar spoiler, não, tá? E aí eu boto lá para vocês, na semana que vem a gente discute isso. Pode ser? Voltando aqui para 8, ó. Aponte a relação entre consumismo exagerado e o meio ambiente. A gente já discutiu isso, inclusive, né, na questão 7. Tem uma relação direta, né? Quando você tem um consumo exagerado, está relacionado aqui, ó, ao consumo ostentatório. A lógica, né, na sociedade de consumo que nós vivemos. E nós temos problemas severos, né, em relação ao meio ambiente, ou seja, a necessidade de matérias-primas, de água, de recursos naturais, tanto para as transformações, para a extração de matérias-primas, para a transformação dessas matérias-primas, para a industrialização, para o transporte, para o consumo e também para o descarte. Então a gente pode perceber que temos problemáticas severas relacionadas, né, aos recursos naturais, inclusive, né, na atmosfera, na hidrosfera, na fauna, na flora, nos problemas do solo, tá bom? Nós temos infinidade de problemáticas aqui. E cada vez mais nós temos leis mais flexíveis dentro, né, de um determinado tipo de posicionamento político, de orientação política, né, de doutrina política e econômica, que vão se tornando cada vez mais permissivas, práticas de desmatamento, né, E além disso, inseguranças. mesmo se a tecnologia dos humanos evoluírem, vai continuar assim. Então, a tecnologia, né, ela infelizmente, ela não é impactada objetivando as melhores condições de vida. Ela é muito Sim. estimulada a partir de interesses econômicos e militares, né? Por exemplo, Então, o eles que a gente estão pode tentando perceber? ir para outro planeta. Se eles forem realmente para outros planetas, eles vão gastar os recursos dos outros planetas e vão tentar ir para outro. Ele vai gastar o recurso dos mesmos e vai continuar assim. É uma lógica predatória, né? Inclusive que quer ser levada para o espaço. Perfeito, Gabriel. Então, infelizmente, né, essa tecnologia desenvolvida, né, foi sendo apropriada por um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas, né? E a gente pode perceber essa gritante desigualdade. Agora vamos avançar aqui, então, só por causa da nossa questão do tempo, né? Então, o consumo exagerado, de fato, né, traz impactos assim, ambientais diversos, né? Como a gente citou, a gente precisa pensar em toda a matéria-prima, né? Todo, né, a questão do desmatamento por trás disso, todo o processo
de prejuízo para a fauna e para a flora, perda de biodiversidade. Isso leva, de fato, né, ao esgotamento de recursos naturais. Qual o A nome água daquele necessária... meio que documentário que você disse mesmo? Oi? Qual o nome daquele documentário que você disse mesmo? Qual deles? O que eu disse hoje? Crianças, a alma do comércio? A alma do É. negócio. Criança, a alma do negócio. Tá. Eu vou colocar lá para vocês, tá? Beleza? Então, a constante, né, necessidade de recursos, né, energéticos, tanto para a extração, como para a transformação, como para o transporte, como para a venda, como para o consumo desses produtos, certo? Então, a gente está numa lógica insustentável, né? O nosso modelo atual, né, de consumo exagerado é algo insustentável para o planeta, ou seja, a gente está exigindo mais do planeta e a gente está descartando mais do que o planeta é capaz de ofertar e de absorver. Então, a gente está numa lógica profundamente negativa. Tá legal? Certo? Certinho? Sim. Com isso, a gente já passa para a lógica aqui. O que é desenvolvimento economicamente E não sustentável? gasta só recursos, mas também como capital, né? Dinheiro. Ele gasta muito dinheiro, só que esse dinheiro vai tudo para a exploração gasta mais recursos, enquanto eles vão ganhando mais dinheiro, aí vai seguindo nesse ciclo infinito. Então, Que basicamente dinheiro igual extração, que é igual a mais dinheiro. e o que acontece aí? É como se fosse um jogo, basicamente, que você compra uma fábrica você gasta dinheiro para comprar uma fábrica para te gerar mais dinheiro. Então, assim, pegando esse gancho, Gabriel, a gente não tem muito tempo para avançar aqui, mas como a gente falou, né? Um pequeno número de países, de pessoas, de empresas se apropriam, né, não somente da tecnologia, dos recursos, né, naturais, mas também de toda a riqueza produzida. Né? Só para a gente fazer uma relação matemática, hoje quase 50% da riqueza produzida, mais de 48%, quase 50%, são controladas por 1% da população. Olha só, 1% da população mundial controla quase 50% de toda a riqueza produzida. Né? Isso é algo assim extremamente gritante. Então, gente, quando a gente fala de sustentabilidade, é uma política, é um olhar que visa você integrar interesses econômicos, interesses ambientais, interesses sociais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Lembra que eu fiz para vocês... Com o sistema atual, quanto mais dinheiro você tem, mais ganancioso você fica. Então, você quase nunca vai ver alguém utilizando o dinheiro realmente para tentar ajudar o planeta. Isso aí. E quando ajuda, tem interesses econômicos por trás, né? Então, olha só, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês lá no nosso... Por exemplo, alguém famoso falando que ajuda. Alguns sim, né? A gente não pode totalizar aí, né? Alguns sim. Mas voltando para cá, olha só, quando a gente fala de sustentabilidade, você lembra dos interesses econômicos, certo? Dos interesses sociais, dos interesses ambientais. Então, obrigatoriamente, aqui está a sustentabilidade, ó. Aqui está a sustentabilidade, certo? Então, aqui está uma lógica sustentável, ou seja, de você, né, integrar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência, garantir recursos naturais, né? E para isso, está muito relacionado à questão dos 5 R's. Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de um consumo exagerado, né, quando a gente fala de um consumo ostentatório, a gente está se referindo aqui, ó, ao modelo que tem como prioridade os aspectos econômicos, deixando de lado, né, colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano os interesses sociais e ambientais. Tudo isso gera, né, problemáticas severas, aprofundamento da concentração de renda, da pobreza, da miséria, dos conflitos, né, da pobreza de uma forma geral, da fome e também de todas as problemáticas ambientais. Então, o conceito de sustentabilidade é justamente esse. É você ter um modelo de desenvolvimento que garanta, né, a integração entre os interesses econômicos, sociais, ambientais, de forma, objetivando, né, ó, botar um sinalzinho de igual aqui, ó, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência, né? Certo? Sobrevivência. Vou botar abreviado aqui. Aí você lembra sustentabilidade, sobrevivência. Tudo bem, gente? Nosso tempo vai cortar agora. Deu para entender, meus amores, essas 3 questões? Sim. Tudo tranquilo? Sim.
Então, beleza. Acho que foi até que de boa. Foi, né? Beleza.